E aí pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net, elas não são de minha autoria, e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto, como violência extrema e abuso. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro? Capítulo 8 – Teste Jounin. As pessoas da minha aldeia só ouviram falar que o portador da esperança é uma espécie de herói corajoso que faz a coisa certa em todas as situações. Eles não poderiam estar mais errados. Eu sou um monstro, um soldado de um deus. A paz e a justiça pelas quais eu luto são tudo para o bem do meu comandante. Eu sou a espada de Deus, e o escudo do céu. Eu só faço o que se espera de mim. Era assim que costumava ser, pelo menos. Agora, eu sou parte do todo. Não tenho nenhuma máscara para me ajudar, para me distinguir das outras. O que você vê é o que você recebe. Meus colegas sinobis nunca me aceitarão como um deles, a menos que lhes seja mostrado o que sou capaz de fazer em primeira mão. Vai ser algo que eles nunca esquecerão. Isto, eu posso prometer. De alguma forma, por razões desconhecidas para ela, Anko havia levado Naruto ao seu apartamento compartilhado com Kurenai. Ela não sabia por que eles vieram parar aqui. Ela queria falar com o menino em particular, e ela adivinhou que sua mente subconsciente achava que o lugar certo era seu quarto. Ela ainda estava chateada com Yuga por mantê-la afastada dele, mas decidiu pensar sobre isso mais tarde, depois de falar com a pessoa responsável por sua liberdade. Agora, em seu quarto com o portador da esperança, ela estava incaracteristicamente nervosa. Anko era geralmente uma mulher arrojada e corajosa, não afetada pelo que as pessoas pensavam dela, pelo menos em sua presença, e não conseguia entender por que o loiro a fazia se sentir tão tímida. Poderia ser por causa de seu lendário status de herói entre a maioria do mundo, mas esse pensamento ainda não lhe havia passado pela cabeça. Ela se sentiu como uma camponesa que olhava com admiração para um gigante. Assim, aqui estavam eles, a Senhora das Cobras e o Kamikage, sozinhos, em seu quarto. Sozinhos. Eu sou Mitarashi Anko. Ela se desfoqueou de repente, depois ela acalmou o seu rubor. Ele já sabia quem ela era. Mas você já sabia disso. Ela disse de forma um pouco corajosa. Então seu nome é Uzumaki Naruto, certo? Ela repetiu o nome que Yuga o havia apresentado. Deus, por que ela estava sendo tão tímida? Isto não era nada parecido com ela. Ela detestava se sentir assim. Naruto tentou lhe dar um sorriso reconfortante. Sim, Anko-san. Foi um pouco estranho estar no quarto da mulher sozinho com ela. Ele podia sentir o nervosismo dela e seu constrangimento. Ela havia fechado a porta quando entrou por hábito, e agora estava se arrependendo. Ela não queria que ele pensasse que o trouxe aqui para dormir com ele. Só Anko está bem. Ela o informou. Ela nunca foi chata com honrarias e coisas do tipo. Te trouxe aqui para... Ela começou a falar cada vez mais suave. Obrigado, pelo que você fez. Ela terminou em um tom muito abafado. Era difícil para Anko agradecer a qualquer um, até mesmo aos seus superiores. Ela não era uma garota muito emotiva ou pegajosa, então o obrigado e as desculpas foram muito raras da Kunoichi. Naruto, no entanto, parecia ser a exceção. E ele era. O loiro havia tirado a coisa que ela era obrigada a carregar e olhar em seu corpo, sempre lhe causando dores insuportáveis e a lembrando da traição nefasta de seu sensei. A marca da maldição era exatamente isso, sua maldição. Ela enojava toda vez que olhava para ela, e só verificava o tempo todo para ver se ela miraculosamente desapareceu. Mas ela nunca o fez. Era como a palavra que você não consegue lembrar que está na ponta de sua língua, exceto que no caso dele a palavra ainda não existia, então sua frustração era compreensível. Ele tinha até recorrido a pedir a seu demônio interior algumas dicas. Isso havia se revelado uma perda de tempo.
Mesmo o grande e poderoso Kyuubi no Kitsune estava totalmente perdido quando se tratava de seus complexos e ridiculamente exclusivos talentos inatos. A poderosa raposa havia vivido por milhares de anos e nunca havia ouvido falar de ninguém, nem mesmo do próprio Rikudou Sanin, que pudesse manipular a energia natural com a mesma habilidade inata que o jovem Uzumaki. Em teoria, deveria ser impossível acrescentar forma ao chakra do mundo, sendo ele mesmo uma parte do chakra do mundo e tudo mais. Era quase tão absurdo quanto adicionar forma ao chakra de outra pessoa enquanto ainda estava dentro dela, o que era tão louco quanto parecia. A energia natural era exatamente a mesma coisa. As pessoas podiam tirar o chakra de seu oponente para usar por si mesmas, mas nunca dar forma a ele antes mesmo de extraí-lo. Não era física ou teoricamente possível, mas o ex-agente da Anbu estava fazendo exatamente isso. O pequeno pirralho estava fazendo o impossível novamente, o que irritou e agradou a poderosa entidade chakra. Os outros nem se preocuparam em tentar ajudá-lo. Sem algum tipo de guia era quase impossível fazer o que ele estava tentando fazer, mas era isso que tornaria tudo ainda mais doce quando ele o realizasse. No momento, porém, foi a coisa mais irritante pela qual ele já havia passado. A melhor maneira que ele podia descrever o que pensava sobre isso era que ele via suas técnicas de pó-sábio como uma linha de números. Quando ele chamava Bishamon, por exemplo, ele iria de 0 a 6 positivo. O lado positivo representava a destreza destrutiva. O lado negativo, porém, era o que ele tentava descobrir. Ele não tinha ideia de como passar de 0 para um número negativo, porque ainda não entendia completamente o que o lado positivo representava. Ele tinha acabado de usar o lado mais fácil o tempo todo porque era exatamente isso, fácil. Se ele não estivesse tão aborrecido, teria visto a ironia disso. Ele podia entender os outros e suas técnicas com clareza quase assustadora, mas quando se tratava de si mesmo, ele estava confuso além das palavras. Então, aqui estava ele, sentado em uma posição de lótus no chão, no meio de seu quarto, esperando que ele fizesse um pensamento repentino brilhante que resolvesse seu pequeno problema. Este era, honestamente, o único método que lhe restava, tendo tentado tudo mais que podia pensar. Parecia que destravar uma nova e potencialmente piedosa forma de senjutsu não era tão fácil quanto aprender ninjutsu elementar. Quem poderia ter imaginado? Ele havia pensado que se ele se sentasse e derramasse cada grama de sua concentração nela, ele eventualmente descobriria o segredo por trás da energia natural que ele ainda não havia descoberto. Seria incrivelmente difícil, mas ele estava determinado a adquiri-la. Era importante para ele, ainda mais agora que ele não estava mais na Anbu. Se tornar um Jounin significava que ele teria que intensificar seu jogo se quisesse manter todos a salvo. Os outros shinobi não eram todos como os agentes da Anbu. Eles não sabiam automaticamente o que fazer em toda e qualquer situação. Jounin era um pouco mais fácil de lidar porque se eles tivessem ganho o posto, então eles sabiam o que fazer na maioria das situações, e podiam, na maioria das vezes, cuidar de si mesmos. Era com o Genin e o Chunin que Naruto estava preocupado. Agora que ele era um Jounin regular, bem, não exatamente regular, ele teria que liderar as equipes dos ninjas de menor patente da aldeia. Isso significava que ele era responsável por ensinar-lhes a maneira correta de fazer as coisas e mantê-los vivos. Eu sou um sensor, eu sei coisas. Ele podia dizer a Anko que não apreciava a meia-verdade de sua resposta. Ele era um sensor, e sabia coisas sobre as pessoas por causa disso, mas não entrou em detalhes sobre isso, que é o que a mulher queria. Só não sei por que alguém como você, um herói, faria isso com alguém. Ela disse. Isso realmente não fazia sentido para ela. Ele foi a pessoa que libertou um país inteiro de seu opressor e, supostamente, só pediu em troca uma saudável aliança entre as duas nações. Naruto deu à mulher um sorriso triste, o que a chocou um pouco. Ele então se virou para a porta e a abriu. Antes de sair, ele disse a ela a coisa mais verdadeira que já havia dito a ela. Eu nunca afirmei ser um herói. Quando ele estava saindo, ela pregou a última parte de sua sentença. O que eu sou, é um monstro. E com isso, Naruto deixou a mulher sozinha com seus pensamentos. E eles eram muitos.
Depois de sua pequena conversa com Anko, com a qual ele estava um pouco confuso porque eles realmente não precisavam estar em seu quarto para isso, Naruto decidiu voltar para sua nova casa. Ele havia descoberto recentemente algo sobre sua técnica pós-sábio que, se ele fosse capaz de aproveitar corretamente, o colocaria em um lugar em que talvez ninguém pudesse alcançar. Ele já estava anos à frente de outros shinobi quando se tratava de poder destrutivo, mas com o que ele pensava que suas novas habilidades poderiam fazer quando descobrisse que elas o mandariam ainda mais longe. Ele precisava de poder, e não querer, para que pudesse proteger seu povo. A desvantagem disso, porém, era a dificuldade. Ele foi capaz de aprender tudo o que aprendeu com tanta facilidade e rapidez que estava um pouco despreparado para lidar com o incômodo do aprendizado lento. Mesmo ele não conseguia entender o que estava tentando realizar, e isso era enfurecedor. Quando chegou, ele foi direto para seu quarto, já ciente de que era a única pessoa no apartamento. Ele havia pensado brevemente se Yuga ainda estava no restaurante com os outros e se ela ficaria chateada se ele não voltasse. O mais provável é que ela não estaria. Era o fato dele estar sozinho com Anko que poderia deixá-la furiosa. Eles não tinham feito nada, mas Naruto podia sentir a mente de Yuga. Ela havia pensado que era exatamente isso que ia acontecer quando eles saíssem. Honestamente, será que sua Nei-chan pensava que ele era algum tipo de pegador? Ele só tinha sido íntimo de uma mulher durante toda a sua vida, e ela era mais velha do que ele. Claro, havia outras garotas depois de Mei que o imaginavam em mais do que um amigo, mas ele nunca havia sido íntimo de nenhuma delas. Sua irmã era um pouco superprotetora quando se tratava de fêmeas, e ela realmente não tinha necessidade de ser. Ele tinha recusado o sexo de uma bela e poderosa Kage, pelo amor de Deus, ele achava que ela entenderia que ele não estava apenas interessado no prazer casual e sem sentido. Ele decidiu esquecer a missão de sua Nei-chan de preservar sua virgindade e trazer sua mente de volta para onde ela deveria estar. Suas técnicas de pós-sábio eram devastadoras quando usadas ofensivamente, e foi por isso que ele gostava tanto delas. Mas ultimamente, ele pensava que era possível fazer mais do que apenas matar com elas. Era apenas especulação, mas ele havia aprendido que era capaz de qualquer coisa quando se dedicava a isso. E havia sua conclusão de que, com cada um de seus dons únicos, havia uma maneira diferente de usá-los. Ele sabia que lhe faltava algo toda vez que usava suas habilidades de Sannin, e havia decidido recentemente que era hora de investigar o assunto. Normalmente, ele estaria mais do que animado para desenvolver novas formas de senjutsu, mas com a dificuldade em que era até para contemplar o que ele pensava ser possível, era menos do que apelativo. Não até que ela conheceu o Kamikage. Com o encontro com o famoso shinobi, ele havia mudado a vida dela para melhor. Ele era como ninguém que ela jamais havia conhecido antes, e ela só o havia visto uma vez. Não é um problema, Anko, ele se impediu de acrescentar o sufixo san ao nome dela, como ela pediu. Se for para meu colega Konoha Nin, eu faria qualquer coisa para ajudar. O sorriso dele era absolutamente deslumbrante. Anko foi um pouco surpreendido pela maneira como o loiro falava. O que ela havia testemunhado há 2 anos foi um forte contraste com o menino alegre que estava em pé em seu quarto. O menino era incrível e incrivelmente aterrorizante quando ele queria ser, então vê-lo agir tão amigavelmente era um pouco estranho para ela. Bem, seja qual for o caso, obrigado. Ela respondeu. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ela acrescentou. Naruto sorriu. Ele sabia exatamente como ela se sentia, tanto quanto ela. Ele tinha se sincronizado com ela todos aqueles anos atrás, então ele conhecia as mulheres melhor do que qualquer um de seus amigos de longa data. Mas ele não ia dizer isso a ela. A maioria das pessoas achava sua capacidade de compreendê-las perfeitamente um pouco assustadora. Elas sentiam que ele estava invadindo sua privacidade pessoal, o que, em certo sentido, ele estava. Mas ele nunca usou seus sentimentos contra eles, e nunca os trouxe à tona. Nunca. Mesmo assim, até mesmo algumas pessoas de sua equipe acharam isso um pouco estranho, e às vezes, irritante. Eles nunca conseguiriam passar por ele. De nada. Ele finalmente disse.
No entanto, ele não viu isso como algo pelo qual ele precisava ser agradecido. Foi um procedimento simples. Sim, ele poderia ser a única pessoa viva que poderia fazê-lo com tanta facilidade, mas ainda assim era simples, pelo menos para ele. Mas para o bem da Kunoichi, ele aceitou o elogio. Ele sabia como era difícil para a mulher agradecer às pessoas, e isso mostrou o quanto significava para ela quando o fazia. É a única coisa que você precisava, Anko? Perguntou ele. Eles ainda estavam em pé no quarto dela. Anko mordeu seu lábio em pensamento. Ela queria perguntar-lhe outra coisa, mas não sabia se estava tudo bem ou não. Afinal, ele era um agente da Anbu na época, portanto poderia ser confidencial, mas ela queria saber de qualquer forma. Ela precisava saber por que ele fez isso. Quando nos conhecemos, por que você matou aquela Iva Golem do jeito que matou? Para ela, o Kamikage era um herói, um homem que ajudava os fracos e protegia sua aldeia. Alguém assim não teria matado um homem tão brutalmente. Naruto suspirou. Ele sabia que isto viria à tona. Tudo o que posso lhe dizer é que o homem era culpado, e eu só lhe mostrei a mesma cortesia que ele mostrou aos nossos homens. Ele sabia que quando ele decidisse se deixar ser um monstro, as pessoas ficariam desconfiadas dele, de uma forma ou de outra. Ele esperava que Anko não lhe perguntasse sobre a escória de Iva, mas ele a conhecia. Ela era uma mulher curiosa. Mas como você sabe que ele era culpado? Ela perguntou de repente. Tudo o que ela viu foi o Hokage fazer perguntas e não receber respostas. Não havia como ele conseguir as respostas apenas por estar perto do homem, certo? Se não, então ele tinha matado um homem da pior maneira que havia. Até o Ibiki tinha limites, e matar um homem desarmado e completamente subjugado era algo que ninguém deveria estar disposto a fazer. Eles o fariam se seu Hokage os ordenasse, mas seu líder nunca deu ordens assim, pelo menos não a eles. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like, pois me incentiva a continuar postando cada vez mais, lembrando que embora a fanfic não seja minha ainda dá muito trabalho para editar e postar. Se puderem, passem lá no site do criador da fanfic e deem um suporte para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo capítulo.